Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por estarem desse lado. Bem-vindos a mais uma lua nova, desta vez um eclipse solar. Então nós temos novamente uma lua nova em Carneiro, continuamos com uma lunação de Carneiro, já mesmo no finalzinho. E então neste momento temos o primeiro eclipse solar do ano e o primeiro eclipse do ano. Este é de facto um momento que, por norma, traz assim alguma urgência e podemos sentir assim maior intensidade ou talvez assim um pedido de maior rapidez na resposta aos convites do céu. Então vamos saber então quais são esses convites. Antes disso, dizer-vos que esta lua ela acontece aqui em Portugal no dia 20 às 5:12 da manhã, sendo que o eclipse é um eclipse total não visível em Portugal, mas visível em algumas partes do mundo como Timor, algumas ilhas próximas e parte da Austrália. E este eclipse acontece 4 minutos depois, portanto é de facto muito próximo e é um alinhamento quase perfeito. Então é claro que o efeito dos eclipses tendencialmente também é mais forte onde eles são visíveis. Ainda assim devemos ter em atenção também o que é que eles estão a tocar no nosso mapa e, portanto, de que forma é que... Quais é que são os convites para nós, individualmente. Então, eu dizia que já estamos mesmo no finalzinho desta lunação de Carneiro, apesar de ser uma lua nova. Portanto, este ano, no fundo, temos aqui 2 luas novas em Carneiro. Isto acontece com alguma frequência, sobretudo quando temos luas novas a acontecer no primeiro grau de cada signo. Em algum momento isto depois acontece de haver 2 luas novas num signo só. E desta vez aconteceu aqui já em Carneiro. Então, o primeiro signo do zodíaco e aquele que nos traz o mote para dar início, que nos traz a coragem para dar início. Mas também que nos pergunta quem somos, não é? No fundo é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que chega e que se pergunta quem sou eu e de que forma é que eu me mostro então ao mundo. E então aqui temos esta lua nova a acontecer no grau 29:50, então é mesmo no finalzinho de Carneiro, que é por si só um grau já com muita urgência, com muita potência, não é? Quer o primeiro grau de cada signo e o último grau de cada signo, eles têm, no fundo, trazem mensagens diferentes. E neste caso estamos aqui no final, então é como se houvesse esta urgência de trabalhar todos os temas associados a este signo, porque já rapidamente vamos passar para o próximo, não é? Então precisamos aqui de trazer alguma urgência nestes trabalhos. E é uma lua nova com efeito eclipse, que embora não tenhamos ainda os nodos lunares no eixo de Carneiro e de Balança, eles vão mudar para este eixo ainda durante este ano, mas para já eles continuam no eixo de Touro e Escorpião. De qualquer das formas já estão muito próximos, então este alinhamento já é quase perfeito, porque o nó do norte já está a chegar mesmo ao início aqui do signo de Touro, portanto os nodos andam em sentido contrário aos planetas. Então, não andam, na verdade, porque não são sequer planetas, não é? Portanto, os nodos no fundo são pontos virtuais no céu. De qualquer das formas não vou entrar por aí. Quem quiser também pode ir pesquisar para perceber o que é que são os nodos lunares do ponto de vista astronómico. Mas para já, só para vos dizer que é de facto com um alinhamento quase perfeito, que nos traz muita urgência e que nos relembra que também o brilho do Sol não está visível sempre, não é? E nós sabemos disso, mas de facto há aqui, e o Sol, sobretudo em Carneiro, representa o ego,
representa a identidade. Então, tendo a Lua a eclipsar o Sol, no fundo, é como se houvesse aqui um convite à dissolução do ego. E o que é isto da dissolução do ego? Na minha perspectiva, e até porque temos aqui outras configurações a acontecer, passa por deixarmos de escutar tanto o ego e escutar um pouco mais a nossa alma, não é? Que é, no fundo, o convite dos nodos lunares. É precisamente o caminho da alma. Então, convida-nos a essa exploração e a esse despir de qualquer identidade que eu atribuo a mim própria e que, na verdade, não me sirva. Então, há aqui, sim, um convite a esse despir da minha identidade, daquilo que eu reconheço ou que os outros reconhecem em mim e que na verdade já não me serve. E ter a coragem, sim, de agora me assumir então com esta nova postura no mundo e com esta identidade de alguma forma alterada. Então pode haver esta sensação de facto, há uma parte de mim que já não se identifica com quem está habituada a ser, ou haverá aqui algum tipo de impulso externo para que isso aconteça. Esta Lua, o Sol e a Lua, eles estão ainda muito próximos de Júpiter também, portanto há aqui uma ampliação, mais uma vez, e ao mesmo tempo também uma ampliação dessa coragem, porque estamos a falar de Carneiro. É óbvio que pode também trazer aqui o lado mais negativo de Carneiro, que no fundo traz a agressividade, traz a arrogância, traz sobretudo aqui um lado muito precipitado e impulsivo, e que pode tornar-se agressivo, não é? E que tem tendência para não escutar quem tem à sua volta. Então aqui é preciso também terem atenção que também pode haver aqui um aumento da reatividade. E este aumento da reatividade é potenciado ainda aqui pela ligação a Plutão. Portanto, este Sol e esta Lua, estando no grau 29 e 50 minutos, eles estão muito próximos do grau 0 de Touro, que está em quadratura com Plutão. Então, Plutão, já falámos aqui várias vezes, Plutão é o deus do submundo, no fundo é o senhor das trevas, associado à morte, não é? Associado à perda, que no fundo nos traz tudo aquilo que é a referência desses momentos de perda, de dor, das trevas, nos convida a trazer isso à luz, não é? Nos convida a trazer isso para poder ser libertado e para poder ser visto, não é? Tem aqui um lado também de integração que é necessário fazer, e para integrar eu preciso de trazer isso à tona, preciso de ver, preciso de encarar e preciso de lidar com isso. Mas no fundo esta lunação, estando aqui neste aspecto tendencialmente mais desafiante, ou pelo menos dinâmico, que implica de facto aqui uma mudança na forma como os assuntos destes signos, destas casas onde estes planetas estão a tocar, implica que exista aqui algum tipo de reflexão, mais do que reflexão, implica que haja a coragem de encarar estes temas e de encontrar uma forma diferente de olhar para isto e não querendo mudar aquilo que aconteceu, não querendo mudar todos esses temas que já estão no passado e que já aconteceram, mas mudar a forma como eu lido com eles, mudar a forma como eu os sinto, no fundo. Para poder libertar-me do peso que me trazem ou do ressentimento que me trazem e, no fundo, de perpetuar esse ciclo vicioso de dor. Então, há aqui na minha perspectiva, este convite muito grande, de facto, de despir e de transformar a forma como nós nos vemos. Claro, no fundo, se estamos a falar de despir-nos da forma como nós nos vemos, estamos a falar aqui de uma parte da morte do ego.
Então, este é um processo de perda, não é? Que nos traz sempre alguma dor e algum desconforto. E eu acho que aqui pode ser de facto uma coisa que é apenas sentida de forma interna, não é? Que é um processo que eu sinto que está a acontecer dentro de mim de alguma forma. É como se a forma como eu me tenho posicionado, a forma como eu me tenho mostrado ao mundo já não me está a servir e eu preciso de romper com isso. E que ao mesmo tempo me custa, não é? Porque isso tem impacto depois também nas minhas relações e na forma como, enfim, na forma como eu também faço a gestão do meu dia a dia, ou pode ter pelo menos. Mas ainda assim, quando parte de mim, acaba por ser um pouco, mesmo que haja desconforto, sabendo eu para onde é que eu estou a caminhar e qual é que é o impacto que eu quero criar em mim ou na minha vida com esta transformação, acaba por ser um pouco mais atenuado. Pode haver, sim, em alguns casos, um processo de perda real, não é? em que é preciso haver alguma perda externa de alguma coisa para que este processo se desencadeie. Agora, normalmente quando estamos a falar em... e bastava que esta lunação tivesse este aspecto e não fosse um eclipse. Mas sendo um eclipse, isto acaba por intensificar esta necessidade e também prolongá-la no tempo. Então, por um lado, intensifica e por norma faz com que as coisas aconteçam de forma mais rápida. E nós estamos, de facto, aqui num momento em que as coisas estão a acontecer de forma muito rápida, não é? E pelo facto de termos esta alunação também a acontecer no último grau deste signo, traz essa urgência, que é ainda potenciada, então, pelo facto de termos um eclipse, que, como eu disse, o eclipse vai, no fundo, prolongar todo este assunto no tempo, porque, no fundo, ele vai estar sempre aqui a tocar estes pontos do zodíaco, à medida que ele faz a transição também aqui para o signo de Carneiro, ou aliás para o eixo de Carneiro-Balança, há sempre aqui, estes pontos vão estar sempre a ser tocados. Então, durante este ano é normal que haja aqui algum tipo de maior tensão neste campo do nosso mapa e, portanto, é importante agora percebermos o que é que ele nos traz, assim, de mensagem mais abrupta, que seja, internamente ou externa, mas é importante estarmos atentos e sobretudo, procurarmos não entrar, lá está, no modo mais defensivo de Carneiro, que tendencialmente se torna agressivo e se torna precipitado e impulsivo. Então, é preciso terem atenção aqui à reatividade sempre que alguma coisa vem e de alguma forma me magoa, não é? Então, se me está a magoar, é porque há algo que eu ainda preciso de libertar e que eu ainda preciso de enfrentar ou de alguma forma alquimizar, portanto, integrar na minha história, na minha personalidade. E, no fundo, dissolver essa imagem que eu sempre tive de mim e que agora precisa simplesmente de ser atualizada. Então, este é de facto um aspecto que é o mais importante na minha perspectiva aqui nesta alunação. Além disso, temos também o apoio, se é que podemos dizer assim, mas temos também sim um apoio, uma recordação no fundo, do caminho que nós já fizemos até aqui, de tudo aquilo que já passámos até aqui, de tudo que os nossos ancestrais fizeram para que nós chegássemos até aqui. Então há também aqui uma perspectiva de apoio por parte de Saturno, o deus da maturidade, o deus do tempo, na verdade, e aquele que nos traz à responsabilidade, não é? Que nos mostra que nós estamos cá para evoluir e para crescer, e não para ficar presos nesses ressentimentos da nossa criança interior. E, portanto, é preciso trazer essa criança agora com responsabilidade no colo e procurar olhar para todos esses temas do ponto de vista de adulto e não da criança, não é? E temos, de facto, esse apoio, não é?
essa mão, não é? De podermos também recordar de todo o caminho que nós já fizemos até aqui, tudo o que já ultrapassamos, para nos reforçar também aqui a nossa capacidade de enfrentar mais este tema, porque na verdade é para isso que cá estamos. E trazer-nos aqui também um pouco a fé no nosso caminho, não é? Agora de forma concreta, não é? Porque Saturno em Peixes no fundo, está-nos a convidar a ser um pouco mais realistas na forma como nós interpretamos a fé e a espiritualidade. E quando eu falo de realista, é no fundo também trazer muito à prática e à responsabilidade, mais uma vez, não é? Então, no fundo, é quase como trazer a integridade, não é? Então, se eu digo uma coisa, então eu tenho que ser capaz também de agir consoante isso que eu digo, não é? E no fundo é isso que me pede. Agora, indo também aqui ao regente desta alunação, portanto, estando em Carneiro, o seu regente é Marte. Marte está em Caranguejo, também já falámos sobre isso. Marte em Caranguejo tem tendência para ser protetor e defensivo, sobretudo dos assuntos ou das causas ou das pessoas que ama. Então é um guerreiro, sobretudo protetor. E ele está aqui, sim, num aspecto bastante fluente com Mercúrio, que está prestes a ficar retrógrado. Ele vai ficar retrógrado pouco depois desta lua acontecer. Então já nos traz aqui também esta ligação fluente entre o pensamento e a lógica e a ação, mas atenção que também está nesta ligação fluente com Urano, então também nos dá a possibilidade de pensar de forma talvez um pouco mais rápida, mas sobretudo mais inovadora ou um bocadinho fora da caixa, não é? Portanto, traz-nos a oportunidade, se calhar, de olhar para os mesmos assuntos, mas agora de uma perspectiva diferente. Ao mesmo tempo, sabendo nós que já temos este Mercúrio a estacionar, como nós dizemos, portanto, ele já está parado, sabemos que, e sobretudo o Mercúrio em Touro, por norma já é por si só de movimentos mais lentos, e Marte estando também em detrimento aqui ou estando mais fraco, não está em detrimento, mas está mais fraco aqui em Caranguejo, no fundo traz-nos aqui um abrandamento da ação e também do pensamento. Portanto, se calhar a intenção aqui é tentar procurar perspectivas diferentes e não precipitadas, não tentarem andar rápido, mas sim, se calhar, andar um pouco mais lento e experimentando coisas diferentes. Além disso, também temos aqui portanto, temos a Vênus a passar por Gêmeos, que acabou de fazer também uma quadratura aqui com Saturno, mas que já está em separação, portanto é um aspecto já em separação. Há aqui outro aspecto que eu também gostava de falar, que é a ligação também mais dinâmica entre Marte e Quirón. Quirón, que é regido também por Marte, porque está em Carneiro. Então este é de facto aqui um tema, mais uma vez, que vai bater na questão da identidade, na questão daquilo também que já falámos na lua cheia, na percepção da minha força, na percepção das minhas qualidades, na percepção no fundo daquilo que me caracteriza, não é? E mais uma vez há aqui se calhar a necessidade de olhar para mim de facto de uma forma diferente, mas também trazendo aqui este Marte em Caranguejo, trazendo também alguma capacidade de lutar por mim, de lutar pela minha sensibilidade, de me permitir a trazer essa sensibilidade e essa vulnerabilidade, e mais do que lutar, e trazendo aqui um pouco para quem não conhece pode pesquisar, mas trazendo aqui um pouco da Brené Brown, é trazer aqui a vulnerabilidade como força, não é? O reconhecimento da minha vulnerabilidade como uma das minhas maiores forças.
E isso, de facto, pode-me ajudar mais do que me sentir talvez mais defensivo ou atacado sempre que o meu ego, ou pelo menos a percepção da identidade que eu tinha de mim própria, for atingido, ou eu sentir que está a ser atingido. Se calhar eu agora consigo ver isso por outro prisma e perceber aqui outra qualidade ou as qualidades que estão inerentes à capacidade de ser sensível e vulnerável perante as minhas guerras, perante as minhas lutas, perante os meus desafios. E este, de facto, é um ponto bastante importante da nossa sociedade como um todo. Sim, e este então fica fechado aqui a minha interpretação sobre esta lua nova e sobre este eclipse. Espero que vos possa trazer aqui alguma clareza, ou pelo menos alguma sim, talvez não clareza, talvez clareza seja muito exigente para um Mercúrio estacionado, mas pelo menos alguma serenidade perante aquilo que pode estar aí a acontecer. Já sabem, mais do que ter esta interpretação, é preciso olhar para o mapa individual de cada um, perceber de que forma é que, ou que áreas da minha vida é que isto está a tocar especificamente. Nós temos aqui uma explosão do elemento de fogo, então é normal haver aqui esta intensidade toda. É necessário também encontrar formas de canalizar todo este fogo, não é? Toda esta intensidade de forma produtiva e de forma saudável, e cada um traz a sua forma para o fazer, mas sobretudo que consigam trazer esta mensagem de que não estão sozinhos, não é? De que em algum ponto do mapa de cada um de nós tudo isto está a acontecer. E pode tocar de forma mais intensa, claro, o mapa de alguns, se houver temas a acontecer no final, se houver aspectos ou planetas posicionados ou ângulos aqui marcados no final de Carneiro e início de Touro, é normal que sintam isto de forma mais intensa. E, claro, sabendo o vosso mapa ou tendo o aconselhamento individual, terão também maior clareza aí sim, e para poderem depois lidar com isto da forma que vos for mais útil. Para já espero que de alguma forma vos traga alguma serenidade, porque, como disse, não estão sozinhos. Não estamos sozinhos nunca. E é isso. Vemo-nos então na próxima lua cheia, que já será então a lua cheia em Escorpião, mais um eclipse. Entramos aqui na fase de eclipses e vamos ver então o que é que se desenrola até lá. Para já deixo-vos um abraço e até lá.